Oi, gente, boa noite. Eu sou o Heráclito e eu tô aqui hoje para falar, a pedidos, né? Um dos inscritos no canal fez esse pedido no comentário sobre a diferença entre o inconsciente de Freud e o inconsciente de Jung, né? Existe uma certa simplificação de dizer que o inconsciente freudiano corresponde ao inconsciente pessoal junguiano, né? Mas isso é uma simplificação e nós precisamos ir além disso, né? É um tema fácil para mim de falar, né? É um pedido simples, né? Então o tema de hoje é esse. Então se você puder antes, né, dar aí um joinha, se inscrever, inclusive se você puder checar a sua inscrição, algumas vezes o YouTube desinscreve as pessoas, né? Então é importante também checar se você ainda está inscrito, né? Bom, ah, vamos começar pelo inconsciente freudiano, né? Eu tenho uma ideia translocada na minha cabeça que todo mundo leu Freud, todo mundo entende Freud, que é uma coisa quase de senso comum, só que não é, né? A primeira proposição séria, né, de um inconsciente feita por Freud é no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, né, o Die Traumdeutung. Né? No famoso capítulo 7 ele vai usar uma metáfora para se referir ao inconsciente como se fosse um telescópio ou um microscópio, né? Que você tem de um lado, né? Você tem um lado sensorial, outro uma parte somática, e aí você vai ter uma lente onde vão entrar as impressões, ele vai dizer, olha, não dá para essa lente ser marcada pelas impressões, porque senão uma hora ela vai ficar opaca, então tem que ter uma coisa atrás dessa lente, né? Que ele vai chamar de subconsciente, né? Vai ter a consciência, até que vai chegar na parte que é a parte motora, perdão, tinha falado sensorial, mas é motora. E aí isso seria uma, um modelo do aparelho psíquico, né? Então essa já é uma diferença entre Freud e Jung. Já na primeira tópica, né? O Freud, ele propõe modelos do aparelho psíquico, né? E, em geral, são modelos, são alegorias físicas, né? É o microscópio, é um telescópio. E já nessa primeira tópica, ele vai falar em Bewusstsein, consciente, Unterbewusstsein, subconsciente, que meio que vai desaparecer ou vai ganhar um lugar muito pequeno na, na segunda tópica, e o Unbewusst, né? Que seria o inconsciente propriamente dito. Na primeira tópica, e isso é importante ressaltar, o inconsciente é igual ao recalcado. Né? O inconsciente seria, então, idêntico a tudo aquilo que foi recalcado pela consciência. Né? Ele não seria, não haveria uma anterioridade, como vai acontecer depois. Então, devido a essa característica, né, é que existe a comparação entre o inconsciente de Freud e o inconsciente de Jung. Mas já na primeira tópica, quando ainda o inconsciente poderia ser considerado, para usar a expressão de Jung, um mero quarto de despejo da consciência, ainda assim há uma diferença devido ao modelo do aparelho psíquico e de uma interpretação tópica, que já é uma interpretação metapsicológica. E o Jung não faz metapsicologia, né? O que é metapsicologia? A metapsicologia é um modelo hipotético que não é empírico, né? Não tem como você saber empiricamente como é o inconsciente, de todo o aparelho psíquico, inclui a consciência e o inconsciente, né? E uma hipótese de valor heurístico, né? De valor explicativo, sobre como esse inconsciente se comporta. E aí a metapsicologia, na segunda tópica, ela vai incluir um aspecto dinâmico, um aspecto tópico e um aspecto econômico, né? O aspecto dinâmico diz respeito às pulsões, e aí há toda uma discussão em Freud, né? Em que ele começa, eu acho que é a guisa de introdução ao narcisismo, ele vai falar das pulsões do eu e pulsões objetais, depois ele vai falar só de uma pulsão sexual. Já eu acho que em as pulsões, o destino das pulsões, o termo que Freud usa para pulsão é Trieb. Deixa eu falar direitinho. Trieb, né? Trieb. Instinto, né? Não tem muito o que inventar na tradução, mas desde Lacan, né,
que se contesta essa tradução de instinto por uma tradução que seria mais próxima de pulsão, né? E aí, finalmente, depois dele rejeitar a tese da Sabine Spielheim de uma pulsão de morte, ele esposa a noção de pulsão de morte e vai falar em fusão pulsional, disfusão pulsional, na existência dessas duas pulsões, mas que vai interessar mesmo é a pulsão sexual, né? E a pulsão para Freud ela é uma pressão interna. Ele usa a expressão alemã, o termo em alemão Drang, né? Ela é diferente de um estímulo externo que você pode escapar, então ela é inescapável, né? E aí ela é a fronteira entre o psíquico e o somático, né? Ela surge dos órgãos, mas se apresenta ao psíquico, né? E aí ele vai falar dos 4 destinos da pulsão, né? O recalque, a, a descarga sobre o objeto, a sublimação e o retorno sobre si mesmo, né? Vão haver essas 4 possibilidades de destino das pulsões. Então, quando ele fala em pulsão, ele está falando de uma atuação hipotética de valor heurístico para os fenômenos que ele está analisando, que está acontecendo no inconsciente. Assim como na segunda tópica, né, um texto interessante para você compreender a segunda tópica é o Esboço de Psicanálise, que é um texto maduro do Freud, ele já estava próximo de morrer, né, em que o aspecto tópico ele vai falar de um das es, um isso, ou id, né, como preferem os lacanianos, é um eu, o ich, e eu acho que é über-ich, né, super eu. Nesse momento, o inconsciente freudiano ele se modifica, porque o isso, né, o das es, ele passa a ter um valor ôntico, ele é originário, ele é a sede das pulsões. E ele até vai dizer que o eu é uma formação neocortical do isso, né? Assim como o supereu. Então o inconsciente deixa de ser simplesmente um quarto de despejos, né? E passa a tem um valor ontológico, ele é primordial, dali surge o eu, dali surge a consciência, etc, etc, né? E isso é importante destacar que já a partir da segunda tópica, fica difícil comparar o inconsciente pessoal junguiano com o inconsciente freudiano. Na primeira tópica, mal comparando, é possível. Mas aí é preciso compreender que a perspectiva freudiana, ao falar do inconsciente, ela não é fenomenológica. Ela é metapsicológica. E ela é metapsicológica justamente porque ela vai além, né? Ela cria um modelo para falar de algo que não se pode falar, para falar de algo desconhecido, ao ponto de Freud chegar a dizer que a coisa inconsciente é a coisa sexual, né? E a metapsicologia vira o dialeto próprio da psicanálise, né? Ele vai se tornar, em certa medida, refém dessa hipótese metapsicológica, ela se torna fundamental para ele. E aí, em termos epistemológicos, né, Jung ele é estritamente fenomenólogo, né? Mas quando eu digo fenomenólogo, eu não me refiro à filosofia alemã, né, de Russell, Heidegger, não sei o quê, da fenomenologia, né? Ele era empírico. Então, para Jung, e isso é fundamental, o inconsciente é um conceito limítrofe negativo. Ele é ótimo porque ele não diz nada. Ele evita um preconceito, né? Existem vários nomes, mas o nome inconsciente é escolhido justamente porque ele apenas diz que há coisas que não são conscientes e sobre elas nada sabemos, né? O conceito limite, ele é um conceito kantiano par excellence, né? Quando Kant vai pensar a sua estética transcendental, né, ele vai dizer que as coisas chegam até nós devido à intuição de espaço-tempo, que são intuições que pertencem ao sujeito, né, são categorias do sujeito, e existe fora de nós o das Ding an sich, a coisa em si, que é impossível. E aí, quando tem uma intuição empírica que se junta à intuição de espaço-tempo, a gente tem um fenômeno, que é a coisa em si para nós.
Mas eu tenho que supor que existe algo para além de mim. Do contrário, eu vou estar pensando numa espécie de mundo solipsista, né? E isso não faz sentido. Ele propõe um conceito limítrofe negativo. É negativo porque eu não posso afirmar nada de positivo, é dessa forma sobre ele. E para o Jung, o inconsciente ele é um conceito limítrofe e um conceito negativo, né? Ou seja, Freud afirma positivamente, mesmo que de maneira hipotética, realizando uma espécie de racionalismo aplicado, uma série de afirmações acerca do inconsciente. E Jung não o faz. Ah, mas o Jung fala do inconsciente. Ele fala dos fenômenos semiconscientes que chegam à consciência, se apresentam à consciência, mas não são da consciência. E eu suponho que se originem em outra instância que eu chamo de inconsciente. E aí, a partir de sonhos, visões, da mitologia, da religião comparada, de delírios e de sintomas, que obviamente têm uma origem não volitiva, não são arbítrio, eu vou supor coisas acerca do inconsciente, mas eu vou ter em mente que isso é sempre um como se, né? Então, o Jung, né, ele vai fazer essa diferenciação, ele vai dizer, olha, mas mesmo que hipoteticamente, o que é que pode existir no inconsciente? Bom, do que a gente pode saber, tudo aquilo que foi esquecido, tudo aquilo que foi reprimido, e aí posteriormente ele abandona o termo repressão pelo efeito selecionador que a atitude tem sobre os materiais da consciência, ou seja, aquilo que foi selecionado no sentido de excluído, né? Todo o tesouro de percepções subliminais e neoformações criativas, né? E aí ele vai fazer uma distinção entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. A hipótese de um inconsciente coletivo é de um inconsciente que não é individual, né? Ele é um inconsciente geral. Ele é um inconsciente impessoal. O termo impessoal é melhor do que o termo coletivo, né? É algo que eu concordo plenamente com a Toni Wolff, né? Que foi uma grande autora, né? Estou traduzindo um livro dela agora, do alemão. É excepcional. E, nesse caso, o aspecto do inconsciente coletivo, ele é uma hipótese de um inconsciente não psicológico, mas psicoide, formado pelo par funcional, arquétipo e instinto, né? E aí você já tem uma grande diferença, né? Porque o Jung, ele, por exemplo, numa carta a Yolanda Jacobi, ele diz, olha, eu não tenho uma teoria sobre os sonhos. Eu tenho um método para interpretar sonhos e posso apresentar os resultados desse método. Por quê? Porque Freud tem uma teoria sobre os sonhos. Ele vai dizer o que acontece no inconsciente metapsicologicamente. Ele vai dizer que vai ter uma censura, que vai haver, que o sonho é uma fachada, que o conteúdo é só o conteúdo do manifesto e o conteúdo mesmo do sonho passa por esse processo de censura e tem dois mecanismos de condensação e deslocamento para gerar o conteúdo do manifesto. E vai dizer, eu não sei como o sonho se forma. Eu não tenho como afirmar o que acontece no inconsciente. Eu só posso fazer afirmações indiretas a partir daquilo que chega à consciência oriundo do inconsciente, né? Então essa é uma diferença fundamental. O inconsciente para Jung, ele não é metapsicológico. Jung não faz afirmações sobre o inconsciente, como Freud as faz, e que para a psicanálise isso tem uma grande utilidade, é inegável, mas a nossa perspectiva isso é da ordem do impossível, porque o Jung está voluntariamente preso a uma perspectiva puramente empírica. Qualquer coisa que seja uma perspectiva que não seja puramente empírica não é psicologia analítica. É uma outra coisa qualquer. É uma pseudofilosofia ou um estetismo, como é o humanianismo, como é as coisas que o Gigrit fala, né? É má poesia e filosofia sem rigor, né? Porque, basicamente, o Jung descreve fatos psíquicos, se importa com fatos psíquicos e não produz teorias, né? O inconsciente freudiano ele é uma teoria metapsicológica. E aí já tem uma diferença fundamental. O Jung não era um teórico, ele era um nominalista culto, né? É algo que eu explico no meu livro O Pensamento Vivo de Jung, né? Então, eu espero que tenha ficado mais ou menos claras essas diferenças, né? E de novo, se vocês puderem dar um joinha, compartilhar, se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Então, deem mais sugestões, né? Eu estou aproveitando que eu estou com o tempo um pouco mais livre, né? Terminei a tradução do Herói de Mil Faces, já terminei o meu texto para qualificação, 163 páginas aí de falando de anime, muita coisa para falar de anime. E então, aproveitar esse tempo para fazer mais vídeos e estar mais presente aqui com vocês.
É isso, gente. Ah, e mais uma coisa, eu estou lançando uma nova turma da minha pós-graduação online em Psicologia Analítica pelo Instituto Dédalus, que eu fundei e dirijo. Então, quem tiver interesse, pode me procurar pelas redes sociais e as redes sociais do Instituto Dédalus. Eu vou deixar o link aqui, depois eu vou colocar na aba de comunidade. Quem tiver interesse, estudar comigo, é nóis. Valeu, moçada. Bom estar de volta aqui com vocês.